Aí, esse cara, linha dura, Hélio dos Anjos, ele vai para um país linha dura que é comandar a seleção nacional da Arábia Saudita. Eu queria saber, e foi vice-campeão da Copa da Ásia em 2007, foi substituir o Marcos Paquetá. Conta pra gente como é que foi essa experiência na Arábia Saudita e já para comandar a seleção nacional, como é que foi essa experiência para você, Hélio? Olha, essa aí foi até surpresa. Foi surpresa a minha contratação. Foi surpresa a minha contratação. Eu tinha subido o Náutico para a primeira divisão em 2006 e renovei com o Náutico para 2007. E aí eu estava me preparando para um jogo em Caruaru, contra o Central, e estava naquela feira de Caruaru, muito famosa, o jogo era à noite, eu saí com o meu auxiliar técnico, o Marcelo, na época o Guilherme ainda não trabalhava comigo, o Marcelo trabalha comigo até hoje também, e eu saí para dar uma volta e recebi um telefonema de um agente, né, que falava pouco português, que ele tinha uma proposta. Procuraram ele, a federação, o príncipe, o comandante da federação, procurou ele que fosse atrás de mim. Sem eu nunca ter falado nada, sem eu nunca ter ido lá no mundo da Arábia, no mundo árabe. E você sabe o que chamou a atenção? O que chamou a atenção do pessoal da federação foi essas voltas aos clubes. Essas voltas ao clube e ser brasileiro. Porque o Paquetá vinha de um grande trabalho. Em causa disso, ser brasileiro. E eles não queriam uma pessoa tão conhecida, né? Porque o trabalho era muito duro. Era muito duro. Então ele queria uma pessoa que sonhasse, né? Aí me fez uma proposta, eu achei interessante, um pré-contrato, jogou o pré-contrato e combinou comigo para encontrar na Suíça. E eu fui. Rescindi meu contrato com o Náutico, paguei uma multa que eu tinha que pagar, não ia deixar essa oportunidade passar. E fui para a Europa encontrar com esse príncipe, e de lá ele já me colocou no jato dele e me levou para a Arábia Saudita e me apresentou como treinador da seleção da Arábia. O mundo quase caiu. Né? A imprensa não entendeu nada. E o príncipe discutiu comigo na Europa, né, que era para eu... que o projeto era eu mudar radicalmente a seleção. Porque a seleção estava velha, e mudar uma seleção na Arábia Saudita não é mudar aqui no Brasil. Você tem milhões de opções de jogador. Não é isso? Era mudar, era você tirar um goleiro de 41 anos de idade a 6 jogos para completar 100 jogos na seleção, que era dono da seleção. E aí eu fui, montei a minha equipe de trabalho, você entendeu? Eu montei a minha equipe de trabalho e fui conhecer o futebol da Arábia Saudita. Conhecer em que sentido? Eu fiquei 5 meses assistindo todos os jogos, praticamente todos os jogos que eu tinha condição de assistir, né? Quando não tinha jogo no mesmo horário, né? Todos os jogos eu procurei assistir. Peguei um treinador de goleiro que já estava lá, que trabalhou comigo, trabalhou no Flamengo há muito tempo, que é o Marcos Leme, porque eu ia mudar o gol, e comecei a fazer observação. E eles me dando todas as condições. Só que na época envolvia muita coisa. Até convocar um jogador de uma certa etnia era problema. Daqui a pouco esse jogador não tinha um envolvimento religioso com o governo, com isso. Você tinha que ter muita atenção com tudo. Muita atenção. E essa mudança foi radical. O país não entendia. A imprensa me dava que no primeiro jogo, se eu perdesse, eles iriam me demitir. E eles fazem isso. Faz um trabalho de 2 anos, daqui a pouco no primeiro jogo você perde, eles demitem. Como aconteceu várias vezes com treinadores depois que eu saí de lá. E aí, você fazer jogo, o árabe ele tem uma dificuldade na parte mental. O árabe não é forte mentalmente, o jogador árabe. E ele também tem problema de força. Ele não é um jogador de muita força. Tá entendendo? E mentalmente é incrível. Eu brinco com meus amigos. Se o jogo tiver 4-0 aos 40 do segundo tempo, não comemore na Arábia, porque tudo pode acontecer dos 40 até os 48. Ali, 40. É assim, eles fragilizam muito mentalmente. Aí o que acontece? Fomos para o primeiro jogo, empatamos. Fomos para o segundo jogo, ganhamos. Nós chegamos à decisão com esse time, nós chegamos à decisão invicto, mas cansado mentalmente. Eu sabia que meu time estava em frangalhos mentalmente. E a gente trabalhando, buscando. E foi uma revolução no futebol da Arábia. Eu sim sempre fui tratado como um grande coach na Arábia por causa dessa seleção.
Tanto que até esse último treinador, que é o francês, que está fazendo um belíssimo trabalho, eu era o treinador mais duradouro da seleção da Arábia Saudita. E para vocês terem ideia, na última Copa do Mundo, entre a fase que ele classificou e iniciar a Copa do Mundo, eles trocaram 3 treinadores, para vocês terem uma ideia. Nossa. Como eles são. São. Né? Então, foi uma experiência maravilhosa, uma experiência sensacional, e que quem me deu foi Deus. Quem me deu foi o meu histórico, porque eu sou muito sincero. Ninguém fez nada, eu não usei agente, não usei empresário, não usei ninguém para ir trabalhar na Arábia Saudita e chegar principalmente à seleção.